Boa noite, eu me chamo Sandra e irei falar da seleção e a proposição das atividades na educação infantil. Nas escolas de educação infantil existe uma sequência fixa de atividades que se configuram durante o decorrer do dia, dessa forma estipulando as rotinas. Os tempos e os fazeres de atividades são marcados e observados pelas práticas de socialização das crianças e com os cuidados. E elas acontecem na entrada, no recreio, durante a alimentação, o sono e também nas atividades consideradas pedagógicas. As atividades pedagógicas podem ser livres ou dirigidas pelos professores, podendo encontrar uma diversidade entre elas, como música, desenho, leitura, brincadeiras, entre outros, que fazem parte dessa rotina. A subdivisão das atividades, as rotinas, podem ser aquelas de cuidados e as educativas, como a gente falou antes, com foco, conforme a faixa etária, pela origem social da criança e o tipo de organização da escola, ou seja, ou pela formação dos educadores, conforme as propostas curriculares e etc. O professor de educação física vai ser um professor com especialidade em educação física, de música em música e assim por diante. As rotinas para as creches geralmente são centradas com a atenção do corpo da criança e nos aspectos biológicos, com maior atenção pelos cuidados, como eu já falei no slide anterior, com foco conforme a faixa etária que se encontra com os menores, né? Que tem uma atenção especial na higiene, na saúde e na alimentação. Vemos também as necessidades corporais, um foco, e ela envolve os cuidados nas creches e na pré-escola. Não são apenas situações sociais de fenômenos biológicos para os pequenos, também é uma atenção especial direta para as necessidades naturais e as propostas pedagógicas. Não quer dizer que esses cuidados em si, eles fazem parte da proposta pedagógica nesta faixa etária. Então, existe uma menor diversificação, existe menos atividades, né? E na sequência das propostas, pois a sua execução é mais rígida, tendo em vista que o foco é a satisfação das necessidades corporais das crianças. Esses tempos dessas realizações das atividades, elas são sem definição, porque uma criança, conforme a faixa etária dos menores, dos pequenos, elas têm a sequência dos sonos, as trocas de fralda, alimentação, como elas se repetem durante várias vezes durante o dia, e essas atividades tendem a ser mais lentas, e cada criança tem um ritmo, então o tempo exigido para a realização é maior. E também não tem uma exigência de que a criança cumpra os tempos previamente definidos. Já na pré-escola acontece uma mudança, acontece uma ruptura, então, da rotina. Então, a atenção que antes era do corpo, ela passa para a mente. Então, as rotinas ficam mais próximas do modelo escolar, já uma preparação para entrar no ensino fundamental, né? Então, cada vez vai ter uma menor preocupação com os cuidados, e sim agora com a pedagogia, com as propostas pedagógicas, né? E o tempo, a parcela do tempo usado com atividades de cuidados pessoais serão menores. Na rotina da pré-escola, as horas dão prioridades agora, então, ao jogo, as atividades diversificadas, como brincar, as marcenaria, a hora da biblioteca, música, as experiências com teatro, calendários. Então, essa variedade de atividades pedagógicas servidas com as crianças na pré-escola, ela vai ser muito maior. E existe também uma diversificação deste tempo. A tolerância para essas atividades serão tempos menores e uma maior rigidez com exigência de execução dessa atividade durante aquele tempo. E isso também faz parte desse processo, nessa faixa etária. Então, as atividades que fazem as chamadas as pedagogias da educação infantil, como entrada, higiene, dirigidas, refeições, jogos livres, os trabalhos manuais, essas são atividades que fazem parte do repertório do Jardim da Infância. Então, são elas, a hora da entrada, jogo livre, rotina, hora do lanche, higiene. Então, a maior parte das escolas tem esses nomes para essas atividades. Então, os saberes agora são divididos por especialidades. O professor de música vai dar música, de educação física, como a gente falou anteriormente. Então, as rotinas que impõem um ritmo, né, que devem ser seguidos, e a duração dos modos das transições para uma situação a outra.